O material que nós temos previsto na disciplina, ele é basicamente todo ele matemático, modelos matemáticos, modelagem para projeto, para dimensionamento, etc. No entanto, nós temos essa primeira parte, que é uma parte, digamos, qualitativa, conceitual, do que são os compostos mais usados, como que alguns processos típicos de fabricação, propriedades mecânicas dos constituintes dos compostos mais usados, esse tipo de coisa. Então, se começa tradicionalmente com uma definição, o que é muito difícil fazer uma definição do que seja material composto. Com o passar dos anos, essa definição se torna cada vez mais difícil de ter uma definição que incorpore todos os compostos que existem e têm sido desenvolvidos. Tradicionalmente, um composto é um material que é um conjunto de outros materiais, um conjunto de 2, 3 ou mais materiais que são combinados. Eles são combinados de forma que o resultado apresente propriedades numa certa combinação que sejam mais interessantes do que as propriedades de cada um dos constituintes individualmente. Então, se você tem... Nós vamos ver em seguida com mais detalhes isso, mas se busca junção de vantagens que compensam alguma desvantagem que um e outro material possua. Todos os materiais têm sua lista de pontos fortes e fracos, né? Então, você tem, muitas vezes, tipicamente um aço, alta resistência, alta rigidez, etc. Ponto fraco dele, a densidade muito alta, então as peças tendem a ser pesadas. Já você vai para outros materiais que nem polímero, eles têm a grande vantagem de que a densidade é muito menor, né? No entanto, apresenta propriedades mecânicas bastante pobres. Então, quando você faz a junção de diferentes materiais, você consegue uma combinação de valores intermediários em várias propriedades. O que dificulta atualmente ter uma definição de compostos, de materiais compostos, é a identificação da escala, do tamanho típico de cada uma dos constituintes, cada uma das fases envolvidas. Se pode ter uma ideia de que existe uma distinção entre nível atômico, nível molecular, em que você tem ligas, por exemplo, em que diferentes elementos são combinados entre si, em moléculas, etc., ou em estruturas cristalinas, e você tem, numa escala um tanto maior, que pode ser micrométrica ou nanométrica, materiais compostos. Tá? Então, de qualquer forma, existe esse aspecto de escala para identificar um material composto. Então, os aspectos que se manipulam normalmente na concepção de um novo material, no que diz respeito a características mecânicas ou comerciais, se tem, por exemplo, os fatores tradicionais: resistência estática, resistência aqui é um termo que está colocado no seu aspecto mais amplo. Então, essa resistência engloba vários tipos possíveis de modo de falha, que seja início de escoamento, que seja fratura frágil, ou dútil, ou por fadiga, crescimento de trinca, etc. Então, tem sempre um aspecto de resistência envolvida. E resistência à fadiga. Rigidez, que é o segundo grande aspecto em projeto estrutural. Então, uma é resistência, outra é rigidez. E o terceiro grande aspecto
várias classes de componentes e sistemas estruturais é o peso próprio do componente. Então, está envolvido aí a densidade do material. Bom, além desses três aspectos, que são os grandes aspectos básicos de estrutura, você tem outros aspectos que, em muitas situações, são igualmente importantes. Então, você tem, muitas vezes, resistência à abrasão, ou a capacidade de trabalho em alta temperatura, a partir de um certo ponto, ou em baixa temperatura, temperaturas criogênicas. Não, nem todo material suporta temperaturas criogênicas. Outros aspectos que não são estruturais, mas são importantes, podem ser importantes: isolamento térmico maior, ou condutividade térmica maior, ou isolamento ou condutividade elétrica, e toda a parte de isolamento acústico, né? Aspecto de dureza que é um aspecto, que é uma propriedade que muito relacionada à dureza superficial, à resistência, inclusive à abrasão, e alguns aspectos mais comerciais que são, obviamente, muito importantes, que é a aparência estética. Existem materiais que, por si, eles, digamos, são bonitos. Já mesmo a partir de processos de fabricação bem simples, eles já terminam num estado adequado de aparência. Já outros vão necessitar de tratamentos superficiais, de polimentos, de aplicação de camadas de pintura, de reflexão, etc., né? Então, isso faz diferença. Historicamente, existe sempre essa... É bom ter uma ideia que materiais compostos é algo que surgiu como uma ciência objetiva ali pelos anos 50, 1950. No entanto, tipos de materiais compostos já existiam ao longo da história toda. Então, vai se buscar, desde a antiguidade, tijolos de barro. Não sei se vocês conhecem a palavra Adobe, não é só aquele programa de leitura de PDF, né? Aquela empresa. Adobe é um tijolo de barro não cozido, né? Bastante usado no mundo todo, antigamente, né? Então, isso já, na antiguidade, esse barro, a lama, antes de ser moldada, ela era triturada, ela era enriquecida com fibras vegetais secas. Então, você tinha já dois componentes clássicos de um material composto moderno. Uma parte que é o barro, então é aquela parte que normalmente é barato, baixo custo, e também baixas propriedades mecânicas. E aí você tem um segundo material, que é o material mais nobre, mais complicado de conseguir, mais caro, e que apresenta melhores propriedades mecânicas, né? Então, juntando isso aí, você tem já um adobe reforçado, isso já desde os tempos antigos. Aí, um pouco mais recentemente, você tem os pneus automobilísticos. Isso já desde o finalzinho do século XIX, eles passaram a dominar. Lembra que antigamente, antes, ali até o século XIX, as rodas eram rígidas, simplesmente de madeira ou com aro metálico. Então, o pneu, ele basicamente é uma matriz elastomérica, a borracha, e com reforço inicialmente era fibras vegetais, depois, durante muito tempo, foram arames de aço, e ali pelos anos 50, esse reforço de aço começou a ser substituído por fibras orgânicas, principalmente nylon e, em seguida, Kevlar.